Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à programação do Canal do Boi. Você acompanha a partir de agora a Agricultura BR segunda edição, ao vivo aqui pelo portal, pelo Canal do Boi e também pelo portal sba1.com. Claro, além da parabólica pela TV, né? Pela parabólica e também pela Claro, NET e TV no canal 190 e 690. E também pelo nosso portal sba1.com. Pela página do Canal do Boi no Facebook e para você que está aqui na região do Mato Grosso do Sul, pelo sinal aberto da TV Imaculada. Bom, a gente começa essa edição do Agricultura BR destacando que no Mato Grosso o prazo de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado até o dia 10 de dezembro. Nós vamos acompanhar as informações na reportagem do Valdir Pacheco. De acordo com o IDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, a etapa de novembro de vacinação contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos de até 24 meses que estão sendo imunizados foi prorrogada até o dia 10 de dezembro no estado, assim como a comunicação ao Instituto. Nesta etapa, os 14 milhões de animais devem ser vacinados em todo o estado, com exceção dos animais do Pantanal, que podem ser vacinados e comunicados até o dia 15 de dezembro. O INDEA, após avaliar os índices da vacinação desta etapa, verificou a necessidade de mais prazo para os produtores por ser um ano atípico com a pandemia e baixos volumes de chuvas nesse período, somado aos incêndios do Pantanal. Esta avaliação foi realizada semanalmente em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O Brasil é hoje líder mundial na produção de soja, com 125 milhões e 800 mil toneladas. E o maior exportador do grão, segundo a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. O Brasil deve embarcar, até o final deste ano, 81 milhões de toneladas. Mas para manter a liderança deste mercado, vários aspectos técnicos devem continuar evoluindo para atender o mercado internacional. Nosso repórter Mauro Andrade traz mais informações sobre esse tema lá do Paraná. Bons preços e boa rentabilidade incentivam o produtor de soja brasileiro a aumentar a área, garantindo assim maiores produções e maiores volumes exportados. Mas toda essa exportação pode sofrer embargos internacionais por aspectos fitossanitários. Portanto, devemos estar atentos às legislações e aos protocolos que definem a qualidade da soja a ser embarcada. Sobre este tema, eu conversei com Marcelo Oliveira, ele é pesquisador da Embrapa Soja aqui de Londrina. Acompanhe. Meu nome é Marcelo Álvares de Oliveira, sou pesquisador da área de pós-colheita aqui da Embrapa Soja, tá? E o que o Brasil tem que fazer ou melhorar para continuar mantendo a maior produtividade de produção de soja do Brasil e também o maior exportador de soja, né? Então, em primeiro lugar, a gente pode elencar que os produtores têm que continuar produzindo com responsabilidade e sustentabilidade, tá? Então, atendendo às normas de meio ambiente e principalmente os protocolos de boas práticas, né? Para a gente ter uma soja de qualidade. Os produtores também têm que estar bastante espertos com relação aos resíduos de pesticidas, tá? Principalmente com alterações de LMR, limite máximo de resíduo, dos países importadores, que a gente possa continuar exportando a nossa soja, né? E por fim, né, e tão importante quanto, é a pós-colheita, né? Então a pós-colheita, a função da pós-colheita é manter a qualidade do que o produto veio do campo. Então a nossa pós-colheita tem que trabalhar sempre com qualidade, tá? Então, se possível, utilizar alguma forma, algum protocolo de qualidade dentro das unidades armazenadoras. Aqui eu cito a certificação de unidade armazenadora, que é um requisito para a gente manter um mínimo de qualidade dentro das nossas unidades armazenadoras. E também, com relação a resíduos de pesticidas, as unidades armazenadoras têm que estar por dentro, né, dos protocolos ou das exigências dos países exportadores,
porque muitas vezes a nossa soja vai para fora e se acontecer de ter um limite máximo de resíduo superior, a gente pode ter alguma restrição com relação à nossa soja. O Paraná deve produzir 24 milhões e 300 mil toneladas de grãos na safra de verão 2020-2021. Os números estão no relatório mensal do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento. O relatório mostra ainda o encerramento da colheita dos cereais de inverno da safra 2019-2020, com volume de produção estimado em 3 milhões e 760 mil toneladas, uma alta de 37% em relação ao ano anterior, que se deve principalmente ao desempenho do trigo e à produção de aveia. A nova avaliação da safra 2020-2021 mostra um crescimento de 2% na área de soja, que deve somar 5 milhões e 560 mil hectares. Ainda não é possível identificar os efeitos do atraso no plantio de algumas culturas devido ao clima seco, mas tanto a semeadura do milho quanto a da soja estão praticamente encerradas. Bom, agora a gente vai conferir preços do mercado internacional para a soja. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior, que vai nos trazer as informações. Ótima tarde para você, Puga. Prazer falar contigo. Seja bem-vindo aqui à Agricultura BR. Bem-vindo. Bom dia a você, boa tarde, né? Tivemos pela manhã no Bom Dia Produtor, eu lembrava disso agora e olhava aqui alguns dados, mas o que ocorre no mercado do milho você acompanha agora. Na Bolsa de Chicago, nós temos tido valorização no milho nos últimos tempos, né? Ou melhor, do milho, na soja nos últimos tempos. Veja o que está acontecendo neste momento com a soja lá, porque o contrato para janeiro sobe de novo, volta a $1,16 por libra-peso. Nós temos também no contrato de soja para março de 2021, $11,62 por bushel, uma alta aí de 7 centavos de dólar por bushel. A alta é um pouco mais acentuada em vencimentos mais longos. Veja, a soja com entrega para maio no mercado americano, considerando como referência contratos futuros em Chicago, a $11,60 por bushel, sobe aí 8 centavos de dólar por bushel. Então, julho também vem com uma alta, 11,57, ou seja, embora não tenha mantido números muito próximos de $12 por bushel, a soja continua com um preço bem acentuado no mercado internacional, considerando como referência, lógico, como nós estamos vendo aí, o mercado de soja no mundo disparou e nós veremos que altera preços de alimentos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação já apontava isso, nós vamos falar sobre isso já, viu, Adriano? A soja puxou o preço dos alimentos, é líder de alta de preço de alimentos em todo o mundo. É com você. Bom, Puga, vamos falar agora de mercado, porque tem boas notícias aí em relação ao preço do dólar frente ao real. Temos queda nesse momento da moeda norte-americana e praticamente 2%, né? O que esperar ao longo desse dia? Dá para se dizer que essa queda se mantém? A gente vai ter mais um dia de informações positivas para o mercado brasileiro? Olha, parece que sim, viu? Porque já há uma série de notícias positivas no exterior, né? Há uma fraqueza do dólar frente a outras moedas, isso não é só frente ao real, frente a outras moedas também. Há expectativa de estímulo econômico lá nos Estados Unidos, aguardamos isso já há várias semanas, né? Com a troca do presidente para Donald Trump para Joe Biden, a perspectiva é de que haja maior estímulo no mercado americano e também há um otimismo em relação à distribuição das vacinas contra a Covid. Chegou um carregamento hoje no Brasil com insumo para produzir 1.200.000 doses aqui no Brasil. Já há perspectiva de início de vacinação em outros países, ou seja, as empresas já arriscam, né, partir para a vacinação. Isso muda muito o mercado, né? Muda a ponto de trazer o dólar agora em queda de quase 2,15%. Caiu para R$ 5,12 mais 83. Aliás, o valor mais baixo do dia até agora. Portanto, nós temos aí uma pressão inversa, né? O real se valoriza frente ao dólar. No Brasil, a atenção dos investidores hoje, viu, Adriano, era por conta
dos dados sobre o PIB brasileiro, né? Produto Interno Bruto, foi divulgado nesta manhã, mostrou um crescimento recorde de 7,7% agora no terceiro trimestre. O mercado esperava mais, quando os operadores de mercado, os bancos esperavam mais, até uma recuperação aí na faixa de 9%. Mas, segundo a apuração do IBGE, 7,7% é uma notícia que não é o que se esperava, mas ainda assim é um recorde. E isso traz aí perspectiva de valorização também para o dólar. O Banco Central continua fazendo seus leilões, indo ao mercado, rolando contratos de swap cambial com vencimento agora para abril e para agosto, e tudo isso leva a crer que nós tenhamos aí perspectivas de que o dólar se mantenha nesse nível mais baixo. Agora, o que acontece é que há um retorno do investidor estrangeiro ao mercado brasileiro. Aliás, o assunto é destaque hoje no Jornal Valor Econômico. O retorno expressivo de fluxo financeiro no Brasil, uma mudança na posição dos investidores, explicam em grande medida essa queda do dólar frente ao real. Ou seja, dólares voltam a entrar no Brasil. E isso já está aparecendo na Bolsa, né? Há perspectiva, segundo alguns bancos, de que no ano que vem nós teremos o índice Bovespa a 130 mil pontos. Hoje se mantém acima dos 112 mil pontos, aos 112.735 pontos, uma alta agora de 0,77%. Agora, o que é importante notar é a volta do investidor estrangeiro para o país. Ele acredita que haverá uma forte recuperação na América Latina, o investidor estrangeiro olha, lógico, em especial para o Brasil, e o fluxo financeiro já começa a melhorar. O ambiente é mais favorável aos ativos de risco em todo o mundo e a perspectiva de liquidez de muitos dólares, né, nos próximos meses são um pano de fundo para essa virada, não só no mercado de câmbio aqui no Brasil, com o dólar em queda, como também com alguma recuperação na Bolsa. Agora, imaginar que isso vá durar muito é ter, vamos dizer assim, excesso de expectativas, né? De qualquer maneira, veja, falando de bolsas internacionais, nós acompanhamos aqui pelos computadores que nós temos, mostram para o comportamento do mercado internacional, nós temos nas bolsas da Europa uma leve queda em uma bolsa, uma alta em outra, o mercado procura um caminho, veja, a Bolsa de Paris cai 0,29%, mas o índice FTSE da Bolsa de Londres sobe agora, eu acompanho aqui 0,30%, a Bolsa de Frankfurt, né, Bolsa Alemã de Frankfurt, tem o índice DAX com queda de 0,41%, mas há perspectiva lá nos Estados Unidos de um movimento de alta nas bolsas. A nossa bolsa faz um avanço muito mais acentuado do que outras bolsas no mundo hoje, principalmente bolsas de países emergentes. Portanto, temos aí uma perspectiva melhor nesse início de dezembro para o mercado financeiro. Eu acho que agora nós estamos pegando um caminho um pouco melhor, viu, Adriano? Passamos um sufoco, mas alguma coisa já conduz para perspectivas melhores mais adiante. É com você. Tomara que esse vento de popa continue soprando aí e o sentimento seja sempre de otimismo, né, Puga? Obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você vai saber informações sobre o mercado do milho. E eu lembro a você que está chegando no intervalo comercial, é a oportunidade que você tem de participar com a gente aqui da programação do Canal do Boi e do Agricultura BR. O telefone está aí na tela, 992647810, é do WhatsApp para você mandar a sua mensagem. E para você que está acompanhando a gente pela página do Canal do Boi no Facebook, você pode participar também mandando a sua mensagem por lá. Não sai daí não, Agricultura BR volta em 2 minutos. Já estamos de volta e a Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA, que tem sede no Rio de Janeiro, criou recentemente o Centro de Risco e Seguro Social. O objetivo é gerar, por meio de pesquisas, conhecimento específico sobre o setor e promover a formação de corretores, peritos rurais e agentes de risco. Sobre esse assunto, como o produtor rural deve proceder para garantir assistência contra danos eventuais às suas máquinas e áreas de produção, o Fabiano Reis conversou com o corretor de seguros Vinícius Santa Bárbara. Acompanhe a entrevista. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o seguro rural. Há pouco nós falávamos sobre a iniciativa da Sociedade Nacional da Agricultura e também do Ministério da Agricultura, que tem tentado incentivar o produtor rural a fazer a cobertura tanto das suas áreas e também de seu maquinário.
E é sobre este assunto que eu converso agora em nossos estúdios com Vinícius Santa Bárbara, ele que é corretor de seguros e fala um pouco a respeito de como que vem esse mercado. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E uma das pontuações que nós temos visto diariamente com o produtor rural, na hora de fazer a aquisição ou mesmo de fazer a cotação, ele considerar o valor caro. Como é que tem sido hoje a aptidão do produtor rural para fazer a aquisição desses seguros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos. Obrigado pelo convite. Bem, o que a gente pode dizer ao amigo produtor é que o mercado de seguros, como todos os outros mercados, ele tem evoluído muito, tá? E o seguro rural ele não fica atrás. Então, hoje nós temos mais companhias oferecendo, né, o seguro agrícola, o seguro rural, o seguro de equipamentos. Nós temos mais opções e temos mais produtos. Então, existe hoje uma maior possibilidade, né, também de cotações, para que a gente possa oferecer um melhor produto, um produto mais acessível que atenda especificamente a necessidade do produtor. Em relação a máquinas, tratores na agropecuária, como é que funciona esse processo? Ele é parecido com, por exemplo, quando se faz o mesmo processo junto a automóveis, veículos de menor porte? É sim, Fabiano, é muito parecido. Hoje, para se segurar uma máquina agrícola, uma colheitadeira, por exemplo, a gente precisa das informações de modelo, anos de fabricação, ano do modelo, para que a gente possa fazer uma cotação, né? Assim como nos seguros de automóveis, existem vários tipos de coberturas também. Existem as coberturas básicas, né, que cobrem incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, e também existem coberturas acessórias, como nos veículos, né, que podem cobrir danos elétricos ou outros danos decorrentes de intempéries. Quando ocorrem esses sinistros, o acionamento é como aconteceria se fosse um veículo comum? Exatamente. Hoje as companhias elas dispõem de centrais para atender esses chamados de assistências ou mesmo dos sinistros. E existe um prazo, né, até estipulado em lei pela Superintendência de Seguros Privados, para que o cliente ele seja atendido e tenha o seu dano ressarcido conforme a pólice prevê. Vinícius, o Ministério da Agricultura tem informado que ele tem ficado, os seguros para máquinas e também para propriedades, que a gente vai falar daqui a pouco, tem ficado mais acessível. Tem ficado de fato? De fato tem sim, Fabiano. Além do aumento do leque de companhias oferecendo o produto, o Ministério ele hoje também prevê um subsídio para contratação do seguro rural, seja ele de multirrisco ou por risco direto. Então, existe essa possibilidade desse subsídio do governo federal, certo? E existe essa abertura maior das companhias para oferecer os produtos. Em relação às áreas de produção, aí vamos falar de área de produção de soja e milho, áreas de produção de café. E aí eu vou usar um exemplo. No Rio Grande do Sul, nós estamos com um período de seca. Havia uma expectativa que essa seca no Rio Grande do Sul, ela findaria agora nesse ano de 2020. O Rio Grande do Sul já vinha com uma seca severa entre 19 e 20 e agora deve entrar num outro período de seca. Por enquanto, não está chovendo adequadamente lá. Isso coloca em risco as áreas de produção de arroz, de soja, e lá o milho é só a primeira safra, né? Só tem uma safra, então as áreas de milho também. Como que funciona a cobertura num exemplo como esse em relação àquilo que se espera de produtividade, de produção para esses produtores que estão lá? Perfeito. Fabiano, hoje para contratar um seguro rural para uma área, existem duas possibilidades. O seguro ele ser multirrisco, que ele cobriria um percentual do que o produtor ele normalmente produz. Então, se ele colhe 60 sacas por hectare e devido à intempérie, que no caso a seca, ele vai colher 40, se na pólice tiver garantido as 60 sacas, o produtor ele vai ter o seu dinheiro ressarcido no montante das 60 sacas, certo? Dentre as coberturas básicas, a gente pode elencar a seca, o excesso de chuva, geada, granizo, vendaval, tromba d'água e incêndio, como tem acontecido no Pantanal também,
Tá? Então, se a produção ela for afetada por um dos riscos cobertos, o produtor vai ter o seu bem, o seu investimento ressarcido no limite da apólice contratada. Quais são os elementos de cobertura que normalmente são demandados pelos proprietários? Além das coberturas básicas, né, as quais eu falei, seca, geada, excesso de chuva, tromba d'água, existem coberturas acessórias também como replantio, né, muito usado, por exemplo, na cultura da cana. Em caso de incêndio, existe essa previsão do valor cobrir o replantio, né, e não só a falta da produção que foi afetada. Uma outra questão quando se fala do seguro é em relação ao tamanho da área a ser ocupada. Normalmente os produtores rurais eles não asseguram aqueles que contratam, não têm assegurado toda a sua área de produção. Como é que funciona isso? O seguro ele está aberto ao produtor para ele segurar a área que ele deseja, né? Se ele deseja proteger apenas uma determinada parte da produção, é possível que ele faça isso sim. As informações serão passadas por ele, né, para o corretor de seguros, para que a gente possa fazer uma cotação, né, baseado no histórico de produção, no local, no tipo de solo e algumas outras informações que a gente solicita para ele ou para o engenheiro agrônomo responsável pela área. No momento em que nós temos, no seu entendimento, Vinícius, no momento que nós temos um produtor rural com uma situação financeira melhor, tanto na pecuária, mas principalmente na agricultura. Os últimos anos são de valores muito melhores, você tem uma safra de soja hoje praticamente toda ela já comercializada, uma boa parte dela na 2021, essa que está sendo plantada ainda, mostrando uma situação muito favorável para que ele tenha aí uma segurança financeira sobre os seus custos de produção. Esse é um momento melhor para fazer esse tipo de investimento? Sem dúvida, Fabiano. A gente acredita e tem essa missão de levar ao produtor essa informação e essa segurança, que além da segurança propriamente dita, um contrato de seguro ele aumenta a previsibilidade de receita da propriedade. Então, mesmo que ocorra um sinistro e a produção seja afetada, a receita que ele almeja, ela será atingida graças à apólice de seguro. Vinícius, para encerrar, existe alguma cultura que tem de ser utilizada no Brasil maior número de seguros, ou uma região ou estado que os produtores têm mais tradição em fazer esses contratos? Fabiano, eu acredito que culturalmente o seguro ele vem ganhando força do Rio Grande do Sul para cima. Então, os produtores do Rio Grande do Sul e Paraná, eles têm uma maior... Bom, e a safra brasileira de café será, no mínimo, 10% menor no próximo ano. É o que apontam estudos do Rabobank Brasil sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro em 2021. Daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista gravada pelo Walter Puga Júnior, que participou com a gente aí, traz as informações para você sobre o mercado financeiro. O Puga conversou com o Guilherme Moria, ou Moria, né, que é analista do mercado de café do Banco Holandês. Moria estima que no ano que vem a produção de café arábica no Brasil será de 8,5 milhões de sacas menor quando comparada à de 2020. E que os preços em Nova York estarão entre $1,12 e $1,20 por libra-peso. Vamos acompanhar a entrevista. E os estudos do Rabobank Brasil mostram que teremos provavelmente aí ainda um superávit de 2,2 milhões sacas de café na produção mundial de café agora para 2021, contrariando algumas expectativas de outros analistas que falam até em déficit, né, de quase 2 milhões de sacas. Bom, eu tenho aqui comigo Guilherme Moria, que estuda o mercado de café no dia a dia e vai responder agora o que eu estou questionando, né? A nossa produção vai crescer e nós vamos ainda ter superávit da produção mundial de café este ano, Guilherme? Bom, Walter, esse superávit estimado aí para 2021-22, ele entra em linha um pouco do que a gente está projetando para a produção do Brasil no próximo ciclo, né? Então, conforme a gente publicou recentemente, a gente está esperando
uma redução de 10%, né, um pouco mais de 10% na safra total do Brasil, das quais cerca de 17% de quebra para o café Conilon, ou seja, a gente sai de uma safra de 49 milhões que a gente colheu esse ano e para o próximo ciclo algo aproximado de 40 milhões. E o que acontece com o Conilon, né? Então, diferentemente do Arábica, a gente projeta um incremento aí próximo a 9% para o café Conilon, o que totaliza aí a 60,7 milhões de sacas, né, Walter? Então, levando em consideração esse grau de incerteza ainda que a gente tem com a safra brasileira, por quê? Porque a gente ainda está no começo, né, do enchimento dos grãos, a gente tem que perceber ainda que as chuvas só voltaram agora em novembro, então existe um elevado grau de incerteza ainda do que vai vingar, do que não vai vingar, do que quebrou e do que eventualmente não quebrou, fatos que a gente só vai ter uma certeza um pouco maior no ano que vem, né? Em fevereiro, março, aproximadamente nessa época. Então, dado essa produção do Brasil ainda considerada boa para um ano de banalidade baixa, né? Principalmente atrelada ao Conilon, a gente ainda acredita num superávit aí de 2,2 milhões de sacas para o ciclo 21-22. Mas qualquer impacto negativo que a gente tenha na safra brasileira, mesmo que leve, né, ela pode chegar a reverter esse cenário para algo negativo, né? Então a gente fala, inclusive no nosso relatório, que a gente acredita em patamares muito bons de preço para 2021, dado esse grau de certeza não só do Brasil, mas de outras regiões produtoras, né, onde a gente vai ter um momento aí do 2021 com bastante volatilidade no mercado. Agora vamos falar sobre os preços, porque você disse que os preços devem melhorar, né? Os preços chegam a quanto em 2021 na projeção do Rabobank? Exatamente, Walter. Dado esse superávit bem justo, né, se a gente for colocar desse formato de 2,2 milhões, e também lembrando que a situação do café Conilon, ela não é confortável. Então, se por um lado a gente tem uma situação do Arábica um pouco mais confortável, a situação do Conilon não é confortável. Então, a gente tem a gente vem de um déficit, né, de 900 mil sacas e 2021-22 um superávit apenas de 100 mil sacas. Então a situação do Conilon ela deve dar um certo suporte para os mercados de café no geral. Então, dado esse cenário de incertezas na oferta e essa situação do Conilon também, a gente acredita que o preço do café arábica em Nova York ele deva girar em média, né, $1,12 a $1,20. Lembrando bastante que o mercado de café é muito volátil, né? Então a gente sempre gosta de falar bastante de média. Então, a média que a gente acredita é nesse range aí, mais ou menos, Walter. Agora, vamos analisar o que ocorre no mercado mundial. O consumo mundial está crescendo para acompanhar o aumento da produção? Segundo o Rabobank, a produção vai crescer 1,4% mundialmente. E o consumo cresce quanto? Bom, Walter, de acordo com o que a gente analisou, acompanhou com o nosso time global, o consumo em 2019 e 2020, né, ou seja, consumo, boa parte desse ano de 2020, acabou sendo afetada pela Covid, né, por conta das medidas de quarentena adotadas por diversos países, entre eles os países consumidores de café. E aí a gente percebeu que, embora o consumo dentro do lar ele aumentou, não foi o suficiente para compensar o consumo fora do lar, né, o que foi perdido fora do lar. Em que boa parte do ano a gente presenciou lockdowns, medidas de restrição de funcionamento de comércio, enfim. Então, dada essa circunstância, a gente acredita que 2019 um recuo na casa de 1,5%, e conforme você mesmo falou, para 2021 um incremento de 1,4%. Esse incremento de 1,4%, Walter, é importante lembrar que a gente está levando em consideração esse último trimestre de 2020, na qual a gente observou que, por conta da segunda onda do vírus em países consumidores de café, então Estados Unidos, Europa, a gente pode perceber que esse último trimestre desse ano, o consumo ele ainda não teve aquela retomada mais pungente, né? Então, a gente acredita que esse último trimestre do ano seja um pouco mais complicado, mas ao longo de 2021 a gente apresente uma melhora um pouco mais significativa. Por isso, essa recuperação de 1,4% e, posteriormente, aí, indo para o ciclo 21-22, um aumento de 2% no consumo global de café. Bom, passando a pandemia, nós teremos, então, provavelmente um aumento no consumo de café, contando aí com a abertura de restaurantes, bares, que é o consumo fora de casa, não só no Brasil, como em todos os países. A produção total de café
versus consumo, daria uma diferença aí de mais de 2 milhões de sacas, considerando aí 2020 e 2021. Isso dá sustentação aos preços? Exatamente, Walter. A gente acredita que essa situação mais justa ao longo de 2021 vai permitir que os preços de café eles se mantenham nos patamares atuais, né, entre $1,10, $1,20, exatamente por causa dessa situação mais justa que a gente vai começar a atravessar, principalmente no segundo semestre de 2021. Lembrando que esse começo do ano, a gente tem forças negativas, dada essa grande produção brasileira, mas paralelamente a isso a gente também tem muitas incertezas na oferta que acaba gerando esse estresse no mercado, esse cenário de bastante volatilidade que a gente presenciou, inclusive, nas últimas semanas, né? Então, o 2021 ele promete ser um ano de preços razoáveis para o cafeicultor, ou seja, algo semelhante do que a gente conseguiu enxergar ao longo de 2020, mas também essa depreciação do real que ela se manteve, a gente acredita que vai continuar se mantendo ao longo de 2020, também vai favorecer bastante o produtor em reais, né? Bom, você acaba de ouvir Guilherme Moria, relatório apresentado à imprensa nesta semana, estudo sobre o mercado do café. Agradeço sua atenção, Guilherme. Um último recado para o produtor de café. O que você diria para o produtor de café pensando no ano que vem? O que é fundamental o produtor de café, o cafeicultor, estar atento durante o próximo ano? Bom, Walter, eu acho que 2020 foi um ano de muito aprendizado e de muitas lições colocadas em práticas, né? A gente observou que o cafeicultor ele vendeu sua safra de uma maneira um pouco mais ousada que nos últimos anos. Então, se a gente for olhar essa safra de 2020, ela está praticamente 70% vendida. Então, e o cafeicultor ele ficou muito antenado nos bons momentos de travar o seu preço e vender o seu café. 2021, a gente enxerga que o mercado ele vai continuar extremamente volátil, dado essas incertezas que a gente já comentou, mas também com a crescente participação dos fundos não comerciais. Então, vai ser um ano novamente para o cafeicultor aproveitar as boas oportunidades e fazer as travas nos momentos certos, exatamente acompanhando os bons momentos que o mercado ele vai fornecer para o cafeicultor. Bom, agradeço a entrevista do Guilherme Moria, analista do mercado de café do Rabobank Brasil. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Bom, são 13h02, tem mais intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o balanço para o mercado do trigo. Fica por aí, eu volto já. A Agricultura BR está de volta. Durante a pandemia, a demanda por trigo se manteve firme, mas a oferta também aumentou. Ainda assim, os preços internos e externos atingiram níveis de recordes. O ano de 2021 deve ser de desafios para o setor, mas a Abitrigo, a associação que representa a indústria, diz que não deve haver falta do produto. Todos esses assuntos foram debatidos durante a 27ª edição do Congresso Internacional da Indústria do Trigo. Você vai conferir agora os detalhes na entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff. Exatamente, ex-embaixador Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo, está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo, capital. Embaixadora, eu começo te perguntando sobre esse congresso recente que foi realizado pela Abitrigo pela primeira vez em formato virtual, assim como tantos outros, e que a entidade, e outras entidades representativas do setor comentaram sobre um cenário de dificuldades para o trigo em 2021 e eu gostaria que você falasse sobre isso. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. O Congresso Internacional da Abitrigo esse ano foi um grande sucesso. É a primeira vez que a gente faz o congresso virtualmente. Houve quase 3.000 pessoas que assistiram ao congresso, mais de 25 países acompanharam, representantes de pessoas ligadas ao trigo, e mais de 25 países acompanharam as discussões que foram centralizadas em 2 tópicos: a questão do mercado internacional e nacional do trigo e a questão da gestão da indústria do trigo. Na primeira parte, a gente discutiu muito justamente os cenários que se colocam para a indústria do trigo. Tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, o cenário é muito desafiador, porque os preços se elevaram muito esse ano, estão em níveis recordes em muitos aspectos. A demanda, por incrível que pareça, se manteve, apesar
da pandemia, mas a oferta aumentou. Então, nós estamos com uma situação de mercado muito complicada, que não reflete a lei da oferta e da procura. Mas não haverá nenhum problema de abastecimento interno aqui no Brasil, apesar da quebra de quase 30% da safra do Rio Grande do Sul, por questões climáticas, e a queda da produção na Argentina, que a produção estava prevista para 21, 22 milhões de toneladas, vai ficar ao redor de 16, 17 milhões. Apesar dessas quebras de fornecedores importantes para o mercado nacional, não vai haver nenhum problema de abastecimento. Foi renovada a cota sem a tarifa externa comum de 750 mil toneladas de trigos de procedências fora do Mercosul. Então, nós estamos com uma situação anômala, porque o preço do trigo, tanto aqui internamente quanto externamente, subiu em níveis, nessa época do ano, recordes, mas não haverá nenhum problema de abastecimento interno. Perfeito. Você comentou sobre a Argentina, né? A gente sabe que a Argentina é o principal fornecedor de trigo brasileiro, não somos autossuficientes nisso ainda. E como é que ficou a importação esse ano do trigo argentino, diante de todo esse cenário que a gente teve de pandemia, da produção? Como que ficou a importação, especialmente do trigo da Argentina? Olha, eu acho que esse ano nós vamos repetir a mesma tonelagem, ao redor da mesma tonelagem do ano passado. Entre 6,5 e 7 milhões de toneladas serão importadas. Da Argentina, normalmente, vem mais de 85%. Certamente, eles também vão guardar o trigo argentino, para exportar para o Brasil, para não perder o mercado brasileiro, que é o mais próximo deles, é o que mais importa deles. Então, nós vamos ter uma importação de 85% da Argentina e o restante virá dos Estados Unidos, da Rússia e de outros produtores aqui da América do Sul, o Paraguai e, em menor quantidade, o Uruguai. Mas a importação vai ser normal, não haverá nenhum problema interno aqui, porque, como eu disse, a produção no mundo inteiro está muito boa, a Rússia também batendo recordes de produção, de exportação. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de abastecimento interno aqui no Brasil. Presidente Rubens, e durante o Congresso também, né, os especialistas que participaram, eu acompanhei o Congresso online esse ano, e eles falaram da questão do trigo primavera ter uma melhor rentabilidade, né? Mas aqui no Brasil, como que é a produção desse trigo primavera e do trigo de inverno hoje? Porque geralmente, na primavera, os produtores brasileiros, eles acabam optando por outras culturas, né? Como é que se pesa isso? Como é que está essa balança internamente? Olha, o trigo de inverno, né, teve esse problema lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? A produção estava indo muito bem, mas teve um problema de clima que quebrou a safra. A produção de primavera está indo bem em outras regiões, né? Na Bahia, no Cerrado, aqui em São Paulo. Então, se manteve mais ou menos na mesma quantidade. Não está havendo uma expansão da produção. Nós esperamos que isso possa ocorrer na medida em que as políticas do Ministério da Agricultura e da Embrapa sejam implementadas com produção em outras áreas, especialmente no norte do Cerrado, em que as condições climáticas são muito positivas, há variedades de semente e a praga que existe lá, brusônia, está sendo controlada. Então, até aqui não houve o comportamento das duas safras era o que se poderia esperar. Perfeito, presidente Rubens. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi e volte sempre. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi então Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo. É com vocês. Bom, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Daqui a pouco você vai conferir uma matéria preparada pela Rosa Cabral, que fala sobre hidroponia.
aquela técnica de cultivar hortaliças em uma água que é rica em nutrientes. Daqui a pouco você tem todos os detalhes. Fica por aí, eu volto já. Estamos de volta e você vai acompanhar agora uma reportagem sobre hidroponia, que é a produção de hortaliças na água. Você vai ver que a Rosa Cabral preparou aí um material que mostra o trabalho do Senar, né, um auxílio a propriedades rurais que produzem o sistema de hidroponia. Nós vamos ver como que é o lado do produtor nesse processo todo e como é cultivar um sistema chamado NFT. Você tem que estar sempre atento, né? Sempre atento porque essas plantas aqui, ela precisa muito de você o dia todo. Aqui você é obrigado a ter o conhecimento. Se você não for atrás do conhecimento, você não produz. Essa plantação é em Terenos, Mato Grosso do Sul. Na mão de obra, pai e filho e mais 3 funcionários. Juntos, cuidam de 2.000 metros quadrados, com plantações variadas de folhagens cultivadas no sistema hidropônico. Não tem segredo, não. É trazer a muda pronta e... Fazer a muda pronta e a gente já... Não tem segredo nenhum. Esse conceito de produção não é ao ar livre. Uma cobertura protege as plantas. O plantio é feito no cano. Nesses furos, a pequena muda é depositada. Recebe uma solução nutritiva com mais de 10 nutrientes, que flui através da tubulação. E quando entram em contato com a água, as raízes absorvem os nutrientes. O nome desse sistema é NFT, Técnica de Filme de Nutriente, plantadas estrategicamente em estruturas com queda que permite a água voltar para o reservatório. O que nós temos hoje de planta aqui, se fosse no plantio convencional, nós gastaríamos, em média hoje, 20 mil litros de água. No mínimo 20 mil litros de água. E nós gastamos hoje aí 500, 600, quando gasta muito 1.000 litros, né? Por então dia. Você veja, por dia. Não, é uma coisa muito diferente, muito diferente. São pelo menos 40.000 unidades de plantas produzidas ao mês. Somente da alface, variada, 20.000 pés. 12.000 de cheiro verde. Daqui por diante. A produção teve início há 6 anos e passou por altos e baixos até a chegada do Abner, que deixou o trabalho na cidade para se envolver no negócio que passou a ser familiar. Meu pai não tinha tempo de sair. Ele ligava pro pessoal lá, ó, eu preciso de tal produto, deixa pronto a nota. Não tinha tempo para parar lá, sentar e conversar. Ele ia lá, pegava correndo, carregava, a nota estava pronta no caixa, saía correndo. Então não tinha tempo de fazer o network, não tinha tempo de conversar com as pessoas. E a gente, insatisfeito, eu falei, não, pai, não tem condição de vender nesse preço, não tem condição de uma estrutura dessa render só isso. A gente precisa agregar valor, a gente precisa aumentar a lucratividade e tudo mais. E uma ajuda de fora deu uma mãozinha e agregou valor e conhecimento. A assistência técnica mudou o rumo da conversa, trazendo mais profissionalismo e tecnologia com o projeto ATEG Horticultura, do Senar MS. Um técnico de campo acompanha o projeto mensalmente. Aqui é o Vitor Oliveira, que há 2 anos auxilia os agricultores. Todo o planejamento da propriedade, o planejamento da produção, a parte de custos também, se ele está ganhando dinheiro, se não está, né, ajuda na tomada de decisão estratégica da propriedade. Então... E na prática, como é que é quando a gente fala investimento? Então, quem olha de fora, né, acha que é pegar uma alface, às vezes colocar dentro de um caninho com água e daí 30 dias colhe. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? O investimento é bem alto, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje 1 metro quadrado de uma estrutura aí de hidroponia, ela está custando por volta aí de 70, 100 ou até mais, né, 1 metro quadrado para a gente montar um sistema desse. E como eu falei, tem muita tecnologia. Então o principal erro do produtor é ele achar que ele vai ficar rico do dia para a noite montando isso aqui porque é fácil. Mas não vai ficar. De jeito nenhum. Tá? É um sistema
bem técnico, ele precisa de orientação técnica para montar o projeto, porque se o projeto for mal montado, o prejuízo é certo. Então, o seu Antônio vinha de um histórico de prejuízos. Com o auxílio do técnico, entre as mudanças, conta o agricultor, foi o ajuste no ciclo da produção. Eu comecei aqui com 70, 80 pés de rúcula, né? E ainda tinha uma distância a percorrer para fazer essa entrega. Às vezes eu saía daqui a Campo Grande para entregar 70, 80, 100 pés de rúcula. O produto quase que ficava pelo combustível. A nossa produção era uma coincidência fazer 2, 3 plantios com sequência. Então, o que o técnico trouxe para a gente foi isso, uma produção constante. E o que ele trabalha muito, além de ser constante, com qualidade. E o sistema da hidroponia não é só na água não, pessoal. Um exemplo é a cebolinha plantada aqui na areia. O que diferencia esse sistema, Vitor? Então, Rosa, o sistema na areia, muita gente chama de sistema semi-hidropônico, né? É um tipo de hidroponia também. Então aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem uma camada de areia, né? E a gente colocou um pouco de pedra também, tá? Para melhorar a drenagem. Então isso aqui é areia de construção, tá? Ela serve somente para dar um suporte para a planta. Toda a nutrição da planta, ela vem através dessas mangueiras de gotejamento, tá? Então eu tenho aí o dia inteiro fornecendo água e nutriente para as plantas. Então essa é a principal diferença da hidroponia convencional, que o pessoal chama aí de NFT. Então, como vocês podem ver aqui, ó, olha só, né, areia de construção, e a gente tem as plantas aí crescendo nesse meio, ó. Olha que espetáculo. Seu Antônio, com essa deixa do Vitor, que já está quase aí saindo de campo, aproveitando para a gente encerrar, qual é a visão que o senhor tem do técnico na partilha de conhecimento? A nossa vida é aqui dentro, e o técnico ele percorre várias hidroponias, né? Até para o olho do produtor. Ele é o olho do produtor. Ele é o olho e as pernas também, né? Porque o produtor não vai, ele vai. Então, isso é muito interessante. É isso que ele tem agregado. E você disse o seguinte, o Vitor está quase... Não, o Vitor vai aposentar aqui, né? O cenário vai ser gentil com a gente. Vitalício. É vitalício. O Vitor é vitalício. Pelo menos mais 1 ano e meio. A Agricultura BR está de volta e a oferta de tecnologias digitais para o setor do agronegócio está bastante acelerada. Sendo comum muitas vezes o produtor não conseguir acompanhar as inovações ou ficar na dúvida se deve adotar uma determinada tecnologia. No Paraná, a Fundação ABC, instituição de pesquisa da Cooperativa de Campos Gerais, faz o trabalho de testar e validar as novas tecnologias para os seus cooperados. Isso torna mais fácil a vida e a tomada de decisão do produtor. Acompanhe os detalhes na reportagem do Mauro Andrade. A Fundação ABC é um instituto de pesquisa que tem como mantenedora as cooperativas Frisia, Capal e Castrolanda nos Campos Gerais, aqui no Paraná. Trabalha com agricultura inteligente ou agricultura 5.0, que se vale de sensores, mapas de satélite, drones, tudo isso para tornar as propriedades mais produtivas. Nós vamos conversar com Luiz Henrique, gerente de pesquisa, que vai nos explicar qual o trabalho desenvolvido pela Fundação. A Fundação ABC é uma instituição de pesquisa mantida por produtores de 3 cooperativas aqui do Paraná. Mas o que nós estamos vivendo nos últimos anos é uma grande oferta, digamos assim, do que a gente diz de plataformas digitais, dessa agricultura 4.0 que alguns já estão chamando de 5.0. Então eu gosto de fazer uma analogia lá com o início dos anos 2000, quando chegou a agricultura de precisão no Brasil. Então nós vivemos uma onda de muita oferta de produtos da agricultura de precisão e com o passar dos anos nós vimos que tudo aquilo que estava sendo ofertado hoje não faz sentido. Então a gente teve uma curva de oferta na agricultura de precisão e depois a coisa se ajustou. E é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo essa agricultura digital, muita oferta de produtos ou de inovações
E o que a gente está agora, dentro desse contexto, eu acredito que nós vamos passar por a mesma onda. Eu acho que vem muita coisa e depois a coisa vai se alinhando. A Fundação ABC, através de seus técnicos, está trabalhando numa plataforma digital que procura organizar as informações e validar as tecnologias para os seus cooperados. Hoje, infelizmente, boa parte do agro a gente tem muitos dados, mas esses dados não estão organizados de forma estruturada. Então, o que eu sempre costumo dizer é que nós não temos um banco de dados, nós temos um bando de dados. E a Fundação, junto com as cooperativas, há 2 anos está desenvolvendo uma plataforma digital que chama-se Sigma ABC, que é o Sistema de Informações Geográficas de Monitoramento Agropecuário, que vai ser um espaço onde eu vou poder coletar toda essa informação que é gerada nas propriedades dos nossos cooperados, como da pesquisa, e organizar isso de forma estruturada. Eu tendo esses dados de forma estruturada, eu consigo aí começar a validar e a entregar todo o benefício que essa agricultura 5.0. Da Fundação ABC em Ponta Grossa, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, tá aí, essas foram as informações desta edição do Agricultura BR. A gente está chegando ao final dessa edição. Deixo um abraço apertado para você. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. E outras informações sobre o agronegócio você encontra lá no nosso portal sba1.com. Uma ótima tarde para você.